Primeira Epístola Universal do Apóstolo São João, capítulo 5. Nós vamos ler apenas o versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vamos ler junto, você que encontrou. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vamos repetir outra vez, porque aqueles que não têm a Bíblia poderá citar também conosco. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Senhor, nós temos lido esta porção da Tua Palavra e sabemos o quanto que ela é importante para a nossa compreensão da doutrina de Cristo. Te pedimos encarecidamente, no nome de Jesus Cristo, que as nossas almas, os nossos corações sejam mais uma vez compungidos e vivificados com a Tua presença e que possamos sair daqui ricamente abençoados pelo Senhor. No nome de Jesus, nós te pedimos esta bênção. Amém. Podeis sentar-se. Nós vamos ter a nossa pequena palestra neste culto, porque nós, há algum tempo atrás, pregamos algumas mensagens a respeito dos benefícios que se tem sobre a doutrina de Cristo. E dessa feita, os benefícios da revelação são benefícios que vêm para os filhos de Deus através da revelação da doutrina de Cristo. Então, nós vamos tomar nosso texto, o qual temos lido. O que tem o Filho tem a vida. E aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E aqui você encontra realmente uma declaração. Isto é uma declaração, não é apenas uma expressão vocal. É uma declaração que o apóstolo João tem dado para os filhos de Deus, tem deixado registrado para nós. E sendo que nós cremos que a palavra de Deus é a respiração de Deus, o fôlego de Deus, logo, estas palavras não eram as palavras de João, de forma nenhuma. Eram as palavras de Deus dadas a nós, viu? Através de João, o seu servo. Isto aqui que você acabou de ouvir. E nossos estudos acerca dos benefícios que temos recebido, porque nós somos os beneficiários da ressurreição de Jesus Cristo, os benefícios que nós recebemos por Jesus e através de Jesus, o Filho de Deus, tem o seu começo. Você começou a entender isto com aquela declaração notável e forte que nós encontramos acerca da doutrina de Cristo, a qual está na segunda carta de João. Nessa mesma carta que nós acabamos de ler, eu quero ler o capítulo 1 e o versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No culto anterior, nós aprendemos isto, que este purificado de toda injustiça, isto vem através da justificação. E esta justificação é pela fé, que é uma revelação. Está dentro do que Paulo nos ensinou, justificados pela fé. Veja, nós temos paz para com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E nós encontramos o apóstolo João. Eu quero pregar uma outra escritura aqui, onde ele mostra aquele que persevera na doutrina de Cristo. Deixe-me ver aqui. No mesmo capítulo 5 e o versículo 9. Aqui nós começamos a compreender por que nós precisamos receber esses benefícios e como recebê-lo. Mais adiante um pouquinho, não é? Segunda epístola do apóstolo João, capítulo 1, nós estávamos lendo a primeira. Aqui é a segunda epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo 9. Está escrito assim: todo aquele que prevarica
e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Eu quero que você observe bem o que nós estamos aprendendo neste culto, viu? Preste bem atenção nisto. A nossa leitura diz, no versículo 12 da carta anterior: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E agora, na carta seguinte, capítulo 1, versículo 9, diz: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai quanto ao Filho. Para se ter o Pai e se ter o Filho, tem que se perseverar na doutrina de Cristo. E quando você persevera na doutrina de Cristo, você recebe benefícios por ter esta revelação. O apóstolo João está falando aqui sobre os dois tipos, vamos dizer assim, dois tipos de pessoas, de personagens. E nós deveríamos dizer gêmeos. Dois tipos de pessoas. Um prevarica na doutrina de Cristo. O outro persevera. Um prevarica e se afasta, se distancia. Muda a forma de pensar, muda a forma de crer, se distancia, se desvia, se torna apóstata. Um apóstata quer dizer um que se desvia, um que vai para os extremos, não segue pelo centro do caminho. Mas o outro grupo persevera na doutrina, e quando persevera tem tanto ao Pai quanto ao Filho. Então você precisa imaginar que esses dois tipos de pessoas, ou esses dois grupos, eles são gêmeos. São gêmeos, quer dizer, vêm do mesmo ventre. Assim como Caim e Abel vieram do mesmo ventre, gêmeos, assim como Jacó e Isaú vieram do mesmo ventre e eram gêmeos, e Deus disse: eu escolhi um e aborreci outro, e assim sucessivamente. Do mesmo jeito, crentes e incrédulos, eles descendem ou vêm do mesmo ventre. Jesus disse: quando o Filho do homem for levantado, atrairei todos a mim. Então observe que esses dois tipos de pessoas, eles nasceriam do mesmo ventre, que nós aprendemos em outro culto a respeito daquela grande árvore, da semente de mostarda que o semeador semeou, e aquilo se tornou uma grande árvore, e todas as árvores do céu vieram encontrar abrigo sob sua sombra. Foi no culto que tivemos lá em Jundiaí. Não sei se a gravação lá ficou boa, depois poderemos ouvir aqui também. Foi um ensinamento muito bom para quem prestou bem atenção. Então, esses dois grupos de pessoas aqui, que João está falando, eles nasceram ou vieram do mesmo ventre, que nós chamaríamos o cristianismo. Só que no início tinha-se a fé original, a doutrina original, a crença original. Mas no decorrer dos anos, no decorrer das eras da igreja, 2000 anos de história de cristianismo, de lá para cá, cada um mostrou qual era a natureza que tinha. E quando cada semente mostrou de onde proveio, de qual natureza tinha, então um desviou do pensamento original apostólico e profético, e o outro permaneceu. E somente aqueles que permanecem é que pode permanecer com o Pai e o Filho. E quando se tem o Pai e o Filho, quer dizer, se tem a doutrina correta, apostólica, verdadeira, centralizada com as Escrituras. Doutrina esta que o sétimo anjo veio restaurar para nós. Veja, antes de tudo, o apóstolo João está falando daqueles que se extraviaram, se desviaram, e não moram, não permanecem na doutrina, estão distanciados, só que eles não sabem que estão. Eles pensam que estão na doutrina, mas na verdade a forma de sua crença, de seu pensamento, de sua fé, a da sua revelação não bate com a revelação apostólica. Porque a palavra extraviar-se, veja, ela é usada neste versículo das Escrituras, que foi traduzido para nós da palavra grega, parabaino. Então dali foi traduzido para o inglês, foi traduzido para as outras línguas, e você encontra agora prevarica, você encontra agora extraviar-se, mas todas estas variações
foram traduzidas de uma única palavra, da palavra grega que está lá no original, neste versículo que você acabou de ler. E este versículo, esta palavra, em conformidade de duas palavras, ligam e mostram a junção disto. A palavra que fala da situação, veja, a palavra que fala de proximidade, a palavra que fala de estar junto, e o vocábulo baino significa caminhar ou seguir o passo. Então, por isso que a palavra extraviar-se, que você agora encontra todo aquele que prevarica e não persevera, daí que vem extraviou-se. Isso foi traduzido de uma palavra grega que poderíamos pronunciá-la para baino. E o vocábulo baino significa caminhar ou seguir o passo. Então esses que se extraviam da doutrina verdadeira, eles não estão caminhando no caminho, como Paulo disse, sede meus imitadores, porque estou imitando a Cristo. Então esses não estão seguindo, não estão caminhando, não estão seguindo os passos apostólicos. Veja que coisa. Então, juntando isto, essas duas palavras, parabaino, fala de não seguir o passo. Quando eles se extraviam, eles não seguem mais a doutrina, eles não seguem o ensinamento. E é por isso que hoje se prega totalmente diferente daquilo que os apóstolos pregaram. Eles ultrapassaram limites que não poderiam ultrapassar, ou ficaram aquém da regra estabelecida. De modo, meus amigos, que nós vemos a comparação aqui nas Escrituras do que João está falando, do que João está expressando para nós. Isso tem que ver com aqueles que permaneceram. Observe, aqueles que permaneceram, o que significa ficar. Permanecer não, eu permaneço, eu fico. Você quer ir? Vai. Quer sair? Saia. Quer desviar? Desvie. Eu permaneço, quer dizer, eu fico. Veja, eu fico. Aqueles que não seguem com o passo, que alguém está na frente caminhando, deixando pisadas para que os outros sigam. Então esses não conseguem seguir os mesmos passos, que é os passos apostólicos e proféticos. Então eles não permaneceram, não ficaram, e assim que eles vão mais além daquilo que deveriam ir, ou ficam aquém. Eles ficam nos limites, nos extremos da doutrina de Cristo. E quando se fala da doutrina de Cristo, você já sabe o que está dizendo nas Escrituras. Qual é a doutrina de Cristo? Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Veja, mas quem persevera ou quem fica e segue os passos ou a regra por Deus estabelecida, esses permanecem na doutrina de Cristo e tem tanto ao Pai quanto ao Filho. Então, quando eu vos disse que por eles não seguir os passos, eles não ficam nos limites estabelecidos, eles vão para os extremos. Então, dentro do quadro da doutrina de Cristo, você encontra que aqueles que foram para um extremo, eles pensam em Deus como três pessoas distintas, que é um monstro de três cabeças. Três pessoas em um só Deus, que é a chamada Santíssima Trindade, que não está nas Escrituras. A Bíblia não fala de tal coisa, e isto foi criado, foi estabelecida no ano 325. Os apóstolos nunca creram numa Trindade de Deus, os apóstolos nunca creram em três pessoas numa chamada Santíssima Trindade. Isto foi criado no Concílio de Nicéia. Tampouco os apóstolos nunca creram que Jesus é o próprio Pai. Eles nunca creram em tal coisa. Eles sempre ensinaram que Jesus tinha um Pai. Por isso eles sempre diziam o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqueles que forjaram três deuses foram para o extremo. Aqueles que ficaram apenas com um só como dedo foram para outro extremo. E existe outro extremo daqueles que são dualistas e dizem que há dois deuses, que há duas pessoas da divindade, a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Mas o limite da doutrina de Cristo estabelecida por Deus
mediante o seu Filho Jesus Cristo e depois pelos apóstolos, mostra que há um Deus que é Espírito e esse Deus gerou um Filho. Este é o limite da doutrina de Cristo. Qualquer coisa que você vai para um lado ou para o outro, você está indo aos extremos e já não permanece na doutrina e estará seguindo outros passos, menos os passos apostólicos. Estão entendendo? Então, claro, isto deixa quem não tem aprendido estas coisas, fica meio estarrecido, com a mente um pouquinho, pensativo. Como pode? Eu não achava que não era assim, não é possível que seja a mensagem. Pois bem, o certo é que muitos não sabem o que é a mensagem. Muitos não sabem o que é a mensagem porque não aprenderam pelas pessoas devidas, adequadas. Pessoas adequadas quer dizer que foram bem instruídas. Pessoas que foram bem instruídas para poder ensinar a doutrina. E então, isso está nos dizendo aqui que aqueles que não seguem com o passo e não ficam na doutrina de Cristo não têm Deus. Não têm a Deus. Olha, as pessoas podem receber bênçãos, podem receber curas, milagres, prodígios e maravilhas, dizer, olha, eu estou sendo abençoado, Deus me deu isso, Deus me permitiu isso, eu consegui isso em minha vida, mas isso não quer dizer que a pessoa tem a Deus. As pessoas podem receber todas as bênçãos que os céus podem derramar, porque derrama sobre os bons e os maus. A Bíblia já diz que a chuva cai sobre justos e injustos. O sol, quando nasce, é para todos, e assim sucessivamente. Mas Deus não é assim. As pessoas podem receber tudo aquilo que Deus tem derramado para os seus filhos. E os outros se beneficiam disto. Mas isso não quer dizer que eles têm a Deus. Só tem a Deus quem persevera em sua palavra. Quem persevera em sua doutrina. Entenderam? Então aqueles que não seguem o passo, quer dizer, não permanecem na doutrina de Cristo, não tem Deus. Mas aquele que persevera na doutrina, você leu aqui, diz, esse tem tanto, observe, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Mostrando de uma forma categórica que aqui existem dois seres envoltos. E nisto se encerra o mistério. O mistério de Deus não é três pessoas distintas. O mistério de Deus não é uma coisa como o dedo. O mistério de Deus é Deus em Cristo. É o Pai Espírito, o Deus eterno, habitando em toda plenitude em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o mistério. Porque se não se entender esse mistério, não vai entender o prosseguimento do mistério, que é agora o Deus que estava em seu Filho está na sua igreja. De uma forma que se derramou sobre todos os seus filhos, sobre todo o seu povo. Então, nesta palavra, tem o que nós queremos examinar aqui, neste culto, que nós encontramos a palavra tem. Vamos ler outra vez aqui. Do versículo 12 da primeira carta de João. Capítulo 5, versículo 12. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então nós precisamos entender um pouquinho por que é usado aqui este vocábulo, esta palavra tem. Aqueles que não têm e aqueles que têm. Em ambos os textos que nós acabamos de ler, os dois versículos, esta escritura, veja, é a mais importante que nós encontramos dentro das cartas de João, que trata acerca da doutrina de Cristo. São essas duas escrituras que você acabou de ler. E uma vez que você entende o que esta palavra tem no nosso linguajar, T-E-M, né? É isso? Deixa eu ver se é isso mesmo. Que eu posso trocar o M com o N, né? Mas é isso mesmo. T-E-M. Tem. Uma vez que você entende esta palavra, o que ela significa, você entenderá que é a mesma coisa falada no outro versículo, em ambas as escrituras, mostrando a consistência da palavra de Deus, mostrando quanto que a palavra de Deus, ela não se contradiz, ela está junta. Então, quando se examina esta palavra tem, nós encontramos que esta palavra foi traduzida
da palavra grega. Eu aprendi isso com o irmão Oliveira, com o irmão Brian, porque são homens que foram bem instruídos na doutrina, porque aprenderam com um profeta de Deus. Aprenderam com um profeta de Deus. Então, quando esta palavra tem foi traduzida, ela veio da palavra grega, que significa eco. No grego, esta palavra está eco. No nosso linguajar, apenas um E, um C e um O. Eco. Bem, você pode ter ideia de um eco. Eu estou falando e você ouve aí minha voz. Se tivesse um ambiente próprio para isso, essa voz se distanciaria mais um pouco, e daí a pouco você ouviria minha voz e depois o reflexo dela. Eu não sei se seria a palavra certa para ser usada. O reflexo, a continuidade dela lá adiante. Entende? Você diz amigo e aquilo repete amigo, amigo, amigo. Isso é um eco. Então veja que coisa. É desta palavra eco, do grego, que foi traduzido para nós a palavra tem. Tem. Viu? E é usado por mais de 600 vezes na Escritura. Do Gênesis a Apocalipse. A palavra do grega eco, que foi traduzida para tem. Isto foi usada mais de 600 vezes em toda a Escritura. Esta palavra eco, ela tem várias aplicações de uso, inclusive significa ter ou suster, segurar, reter. Ambos usos desta palavra, tanto tem como ter ou suster, ambos usos dela mostrando a possessão, sabe? Algo que eu tenho, a possessão ou a relação. Por isso que se chama relacionamento familiar. Por quê? Porque você tem uma família. Relacionamento entre esposo e esposa, porque você é um casal, você tem um companheiro, você tem uma companheira. E quando você tem, entende? Isto tem um eco, isto é um eco, porque aquela outra pessoa é um reflexo seu, é uma continuidade sua. Por isso que veio da palavra eco, do grego. Observe isto. Ambas as vezes, ou todas as vezes que esta palavra é usada, isso está relacionado com possessão, sabe? Ou a relação. Por isso que aqui, quando fala tem aqueles que têm e aqueles que não têm, se referindo ao quê? Relacionamento entre o pai e o filho. Porque o pai e o filho estão relacionados entre si. Você não pode separar um do outro. Um é glorificado pelo outro. Pai, glorifica teu filho, para que o teu filho glorifique também a ti. Há um relacionamento. E na oração de Jesus, ele diz para que todos sejam um, Pai, como eu e tu somos um, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Veja, há um relacionamento aqui, de modo que podemos ver que o significado da raiz da palavra, o significado raiz desta palavra, da relação, do relacionamento, isto diretamente ou de uma forma remota, ou próximo ou longe. A palavra ter mostra isto, relacionamento. E assim que a força principal, vamos dizer assim, o enfoque principal do uso acerca desta palavra tem que ver com a continuidade, veja, da relação. A força principal do significado disto tem a ver com a continuidade da relação. Porque se não houver continuidade no relacionamento, aquela família não vai para frente. Aquele casal não prossegue. Aquela casa não avança. O reino fica dividido. Então agora você entende porque eu acabei de vos dizer que a força principal destas palavras que eu estou acabando de vos dizer tem a ver não só com a relação, mas a continuidade com esta relação.
tem o Pai e o Filho. Esse ter significa uma coisa contínua, porque você estará sempre seguindo os passos, sempre caminhando, sem ir nem para a direita, nem para a esquerda. Então observe, a palavra continuidade significa, primeiro, o estado ou qualidade de ser contínuo. Eu disse há alguns dias atrás que a revelação é de uma forma contínua, a restauração é de uma forma contínua. E o profeta de Deus nos ensinou que Deus é um Deus de continuidade. Não pense que ele fez coisas grandes primeiro. Ele começou das coisas menores, do girino, sabe, dos pequenos seres rastejantes, até que criou grandes mamíferos, grandes animais, até que chegou a criar o homem. Foi assim que se iniciou. Ele é um Deus de continuidade. E a palavra continuidade significa o estado ou qualidade de ser contínuo. Esta é a primeira coisa que nos mostra o que significa a palavra continuidade. A segunda coisa que significa continuidade: uma sucessão ininterrupta. Sempre que houver uma interrupção, barrou a continuidade. E muitas pessoas acham que pode colocar uma interrupção na relação com Deus. E quando você coloca qualquer coisa no seu relacionamento com Deus, o que aquilo causa? Bem, é simples você imaginar. Você pode não ver, você pode não perceber, mas o que causa é isso. Deus é uma força suprema. Pense Deus como uma grande energia motora. Já que o Cordeiro é sua lâmpada, como está no livro de Apocalipse. Então o que acontece? Deus, como uma grande fonte de energia, ele flui através do rio da vida de eternidade a eternidade, abrangendo tempo e espaço sem limite, em todos os lugares, em todos os setores. Agora, nesta continuidade desse Deus, você não pode colocar nenhuma interrupção. E é por isso que a palavra não pode ser diminuída, nem acrescentada, nem um tio, nem um J, nem uma pequena letra, nem um pequeno sinal, não importa. Não pode ser tirado nem acrescentado, porque ele é um Deus de continuidade. Assim é o seu relacionamento com Deus. Qualquer coisa que for colocado no meio, por isso que a Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim. Não coloque nenhum ídolo diante de Deus. Qualquer coisa que você coloca primeiro em sua vida do que Deus, aquilo causa uma interrupção. E essa interrupção é tão drástica quanto quando você tenta interromper o fluxo da energia. A energia está passando pelos fios e ela vai em todos os setores, ela abrange cidades, campos, não importa. Aonde o fio estiver indo, a energia vai. Ela precisa estar contínua. Você não vê, você não percebe, mas dentro daqueles fios está correndo ali elétrodos. Eu não sei os nomes que tinha, eu já estudei isso há muito tempo, mas eu já esqueci. Mas aquilo corre numa velocidade tremenda e aquilo precisa ter um fluxo contínuo. Se em algum lugar houver alguma interrupção, se você tentar cortar, tentar isolar as coisas, aquilo causará um curto-circuito e os fios não aguentam, cai tudo, fica tudo no escuro. Esta é a situação porque Laodiceia está em trevas. Esta é a situação porque as igrejas estão sem a luz divina, porque eles colocaram um Deus diante de Deus, eles colocaram ídolos diante de Deus, eles interromperam o fluxo contínuo da revelação. E quando eles fizeram isso, isso causou um choque tremendo, a tal ponto que estão em trevas espirituais. Se extraviaram, se desviaram, não estão seguindo o passo contínuo da revelação. Será que deu para captar um pouquinho? Senão eu vou ter que repetir tudo de novo. Eu repito quantas vezes for necessário. Então observe. A palavra continuidade significa uma sucessão ininterrupta, ou fluxo em inteira coerência. Não pode quebrar a coerência das coisas. Em terceiro lugar, continuidade significa um instrumento legal, detalhado,
ou manuscrito deliberado para evitar diferenças. Para evitar diferença ali no filme, alguma coisa assim. No grande filme de Deus, não pode haver nada para interromper, nada pode ser acrescentado. Por isso que o script, ou manuscrito, mostrando o que será, já foi apresentado, para que ninguém mexa. Por isso, quase 2.000 anos aproximadamente depois de Adão, para que as pessoas não perdessem o enfoque da continuidade do trabalho de Deus, porque de Adão para frente, Adão viveu 900 e tantos anos, Matusalém 960 e tantos anos, e assim sucessivamente, e eles foram passando aquilo de pai para filho, de pai para filho, a tal ponto que quando chegou o tempo do dilúvio, fazia poucos anos, uns 30 anos ou menos, tenho as contas, meu Rubio me entregou há uns dias atrás, eu tenho ela guardada até hoje, fazia, eu creio que uns 30 anos ou 50 anos, que um daqueles grandes antepassados do tempo de Adão estava vivo ainda. Entende? Agora depois daquilo, depois do dilúvio, então a terra outra vez encheu, e você sabe, se levantou reis, e o reino egípcio, e todas estas coisas, no tempo de Moisés, para que as pessoas não se esquecessem daquilo que os patriarcas passaram de pai para filho, Deus então pegou Moisés e o levou para o passado, 2.000 anos atrás aproximadamente, e mostrou em visão para Moisés tudo o que tinha acontecido. Então Moisés viu a criação, Deus criando os céus e a terra, Moisés viu Deus criando os animais, Moisés viu Deus separando o dia da noite, a luz das trevas, e separando cada árvore, cada planta, produzindo cada uma sua espécie. Moisés viu Deus criando Adão, Moisés viu Deus tirando Eva de Adão, Moisés viu a queda, Moisés viu tudo aquilo, e ele em visão, Deus mostrou todo o passado para ele, e ele escreveu em livro. O script do filme ficou registrado para que ninguém mexesse. E durante muitos anos conviveram com aquele script ali. E quando chegou um momento que houve ali algo, Deus então apresentou mais uma parte do seu plano. Ele não levou mais ninguém para o passado. Ele pegou agora João, o revelador, esse que você leu algumas cartas dele, e o levou para o futuro até a eternidade, para que ele visse tudo o que ia acontecer 2.000 anos para frente, contando já o nosso tempo, e adentrou para milênio, novo céu e nova terra, tudo. E ele viu tudo e deixou estabelecido nas Escrituras. Entende o que é um Deus de continuidade? E ele faz isso para que ninguém coloque interrupção, para que ninguém corte os fios, porque não pode. E quem tentou se desviou, se extraviou. E é por isso que não tem nem o pai nem o filho. E por não ter o pai e o filho, eles estão em trevas espirituais, não importa quem seja. Digo eles, eu não vou citar aqui quem quer que seja, porque só Deus sabe. Mas como as Escrituras diz, pelos frutos se conhece a árvore, então você percebe que os frutos que estão dando, frutos de fé e de conhecimento, não está condizente com a revelação das Escrituras. Então já mostra que estão em escuridão. Então, observe. Como você pode ver, todos esses significados que acabei de apresentar, que são descritivos, mostra a descrição das coisas, e está nos mostrando os atributos do que em verdade é um eco. Olha para onde eu voltei agora, viu? Tudo isso que eu acabei de vos falar é justamente para descrever para nós o que em verdade é um eco. De onde foi traduzido para nós a palavra tem nas Escrituras? O propósito de um eco. Veja, então, qual é o propósito de um eco? Suba no alto da montanha e grite lá de cima. E você escuta o eco das suas palavras. Qual o propósito do eco? O propósito do eco é causar continuidade. O eco não fala por si só. O eco é uma repetição do que originalmente foi dito. Só com isso aqui poderíamos pregar um outro sermão. O eco é uma expressão do que verdadeiramente no original foi dito. A palavra que você disse, o eco terá que repeti-la, não pode mudar. Aquela é a continuidade. Então imagine, se a palavra falada é a semente original, e Deus
foi quem primeiro falou a palavra, para que a palavra produzisse. Então pense nesta palavra, nesse grande grito de Deus, e isto causou um eco, e aquilo ecoou de eternidade a eternidade. Sai de Deus e volta para Deus. Você acha que pode voltar para Deus algo diferente daquilo que saiu dele? Não, senhores. Ele, como a grande fonte da vida, já pregamos sobre isso. Deus não é como uma cisterna. Uma cisterna aceita tudo que calhar dentro. Tudo que é de enxurrada, lagartixa, sapo morto, entulho, seja o que for, lixo, a água da enxurrada vem e também dentro da cisterna fica lá, cheio de sujeira. Mas um poço artesiano, não. Porque um poço artesiano não cai dentro, ele põe de dentro para fora. Então não vai entulho, não vai sapo, caranguejeira, nada disso, nada disso. Ele está sempre borbulhando, sempre está colocando para fora. Assim é Deus. Assim é Deus. Por isso Jesus disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Por que como diz as Escrituras? Porque a Escritura não pode ser anulada, não pode ser quebrada, porque é a palavra de Deus. Então não importa se já faz 2000 anos que a palavra de Deus foi dita, ou 10.000 anos, não importa. Você tem que crer da forma que foi pregada no original. Amém. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então vamos procurar saber se estamos crendo em Jesus como diz as Escrituras. O que diz as Escrituras? Que Jesus é nosso Salvador. Certo. O que diz as Escrituras? Que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. O que diz as Escrituras? Que Jesus é o nosso advogado. O que diz as Escrituras? Que Jesus é o enviado do Pai. O que diz as Escrituras? Que Deus em Cristo nos faz triunfar em todas as coisas. O que diz as Escrituras é que Deus, através de Jesus, nos fez participante e co-herdeiro na promessa. O que diz as Escrituras? Que Jesus é o Filho de Deus. O que diz as Escrituras é que Jesus é o amado do Pai. O que diz as Escrituras é que o Pai se agradou habitar em seu Filho. O que diz as Escrituras é que o Pai é um com o Filho do mesmo jeito que você é um com Deus na forma do habitar. Isso é o que diz as Escrituras. Qualquer coisa contrária a isto não é como diz as Escrituras. Então, se não é como diz as Escrituras, é uma cisterna, é um poço onde tudo cai dentro. Mas Jesus disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão de seu ventre. Então você também se torna um poço artesiano que flui de dentro para fora. Porque aquilo que flui de dentro para fora não é seu. É um eco da expressão vocal, ou seja o que for, da verdadeira revelação da palavra de Deus. Por isso que eu vos disse que isso que você acabou de ler não eram as palavras de João. Eram as palavras de Deus através do seu servo João. Porque ele tinha. E quando se tem, quer dizer, eu tenho, eu retenho, aquilo está comigo. Então quando eu entrego aquilo para alguém, eu não estou entregando uma coisa meu, mas uma coisa que veio a mim, que está comigo e eu posso apresentar para vocês. Então que isto é uma continuidade do trabalho de Deus, do que Deus falou. Do que Deus expressou. Então nós não podemos de forma nenhuma ensinar nada que não esteja de acordo 100% com as Escrituras. É a única forma de sermos um poço, uma fonte borbulhante, onde aqueles que estão sedentos possam vir e se saciar da água da vida. Como que eles se saciam da água da vida? Exatamente se alimentando da mesma palavra que foi dita no original e que tem que passar por cada filho e filha de Deus para que o mundo perceba, veja, fique sem desculpa que Deus continua dando continuidade à sua obra e que você tem e retém o fluxo consigo, por assim dizer. E então você evita diferenças, sabe? Do timbre, da voz e todas essas coisas. O escrito já está aí, vamos dizer assim, o manuscrito já está nas suas mãos, para que você não destoe da palavra original. Se você seguir da forma que está escrito, então aquilo que você ensinar, aquilo que você crê, é exatamente a palavra, a voz do grande e onipotente Deus. Qualquer coisa ao contrário causará morte. Então você pode ver que um eco
levará à continuidade do pensamento e linguagem. Um eco faz isso. Ele leva à continuidade do pensamento, porque primeiro é um pensamento, depois aquilo saiu em palavras. Então o eco, quando está sendo soado, ele saiu de um pensamento. Veja, ele saiu de um pensamento, porque um eco não só dirá a mesma coisa. Não é simplesmente isso. Ele tem que ser exatamente aquilo que foi dito, porém trará as mesmas inflexões. Quando a palavra foi dita e aquilo causou um efeito, então quando o eco também for refletido no morro, nas montanhas, na mente e nos corações das pessoas, aquilo terá que causar o mesmo efeito. Se o eco, ou se a palavra de Deus no original, no livro de Atos, saiu pela boca de Pedro, dizendo: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, então depois de 2000 anos, quando você repete estas palavras como um eco das palavras de Pedro, isso terá que outra vez causar nos filhos de Deus compungimento em seus corações, e eles também desejarão ser batizados em nome de Jesus Cristo, porque foi assim que aconteceu no original. Se quando Pedro pregou a palavra de Deus e as pessoas pediram o batismo e 3.000 almas foram batizadas no nome de Jesus Cristo, então hoje, por que será que as pessoas não estão sendo batizadas corretamente? Por que será que todos os meses as igrejas batizam? Toda semana tem batismo realizado, entende? Ou de criança, ou de adulto, ou seja, de quem for. Mas por que será que esses batismos não são realizados do jeito que os apóstolos fizeram? Por que será que o batismo não é corretamente em nome do Senhor Jesus? Me diga por quê. A resposta é simples. Porque estes que falam não estão repetindo a palavra de Deus, não estão dando continuidade àquilo que estava na mente de Deus e que foi expressado em palavras quando o Espírito Santo falou pela boca de Pedro. Entende? Então hoje não está sendo ensinada a mesma coisa, porque foi interrompido em suas vidas o fluxo da revelação, da doutrina de Cristo. Mas aqueles, porque esses não estão dando continuidade, já está aqui nas Escrituras, porque eles prevaricaram e não perseveraram na doutrina. Mas aqueles que permaneceram, deram continuidade e estão seguindo os passos dos apóstolos, esses pregam a mesma coisa, e aqueles que ouvem crerão na mesma coisa que os apóstolos creram e ensinaram. Amém? Então trará a dinâmica da linguagem de tempo em tempo. Não importa se é 100 anos, 200 anos, 300, 400, 1000 anos. O eco trará exatamente aquela reflexão, trará exatamente o mesmo ensinamento de novo, de novo, de novo. Porque este eco da palavra de Deus está dando prosseguimento ao fluxo da vida. O fluxo da vida. O que é que nós lemos? Quem tem um filho tem a vida. E você sabe como é que vem a vida? A vida vem em curso. A vida tem seu curso. Assim como a água precisa de um curso para irrigar os lugares. A água pode estar lá embaixo, correndo na parte mais baixa da cidade. E você tem sua plantação em cima do morro e ficou água, sobe lá em cima, minha plantação está morrendo. É assim que você faz? Ô água, por que você não faz uma curvinha e vai ali no meu roçado? Não, senhor. Ali está. O que é que você tem que fazer? Se você canalizar a água, usar os meios necessários, então você terá a água lá em cima do morro. Viu? Ela irá lá. Agora, se você interromper o fluxo, ela procurará outro lugar para ir. O que é que tem acontecido? As pessoas têm interrompido o fluxo da água da vida. Entende? E chegou ao ponto que na era Laodiceia eles colocaram ali um tampão e Jesus foi colocado do lado de fora e ficou na porta dizendo: eis que estou à porta e bato. Fecharam o fluxo. O profeta chegou a dizer: Jesus foi expulso oficialmente em 1963. Jesus foi expulso, oficialmente expulso para fora da igreja. Então ficaram em escuridão, em trevas espirituais, por mais que digam que estão na luz divina. Por mais que digam que estão na luz. Que luz é esta que não traz vida? Me diga, sem o sol há plantação? Há lavoura? Há frutos? Não, senhores, depende do sol.
Agora, como é que essas pessoas querem ter vida eterna se o sol da justiça não brilha sobre suas vidas? Aí você diz, como você diz que não brilha? Claro, a Bíblia diz que não brilha. De acordo com aquilo que você leu, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então existe alguém que não tem o Filho de Deus. E essas pessoas que não têm o Filho de Deus é porque não tem sua palavra, não tem sua verdade. Uma vez que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando se não está caminhando no caminho, não se tem a vida. Por não se ter a vida, não se tem a verdade. Tem qualquer outra coisa menos isso. Menos isso que estamos acabando de dizer. Então, meus amigos, a palavra falada, nós sabemos que ela é a semente original. O irmão Brando pregou um sermão de praticamente 6 horas, se não me falha a memória, com esse título. Foi dividido primeira e segunda parte. Imagine 6 horas no púlpito pregando a mensagem. Aqui, se passarmos de 40 minutos, 1 hora, dá cansaço, dá sono, aquela coisa toda. Mas ele passou, eu creio que foi 6 horas pregando a mensagem. A palavra falada é a semente original. Dividiram então em primeira e segunda parte, 2 livros, né? Se a palavra falada é a semente original, e como uma semente, veja, é o assunto vamos dizer assim, aos mandados de Deus. Jesus disse, a palavra, ou a semente é a palavra de Deus. E se necessitou da primeira semente, para que todas as sementes viessem à tona, você hoje pode ter 100 caroços de milho, mas elas tiveram que vir de uma semente. Você pode ter 1000 caroços de feijão, mas vieram de um carocinho só. Você pode ter centenas e milhares de pessoas, mas descenderam do mesmo ventre, o ventre de Eva, e assim sucessivamente. Então você pode ter, vamos falar agora de filhos de Deus, você pode ter centenas, milhares, milhões de filhos de Deus, desde que a terra, do começo ao final, não sei a quantidade, nunca só saberemos do outro lado, se precisássemos saber de quantidade, não é? Mas todas essas sementes, todos esses filhos de Deus, dependeram do primeiro fruto, do primeiro molho movido, do princípio da criação de Deus, o Logos que saiu de Deus, seu Filho, que você o chama Senhor Jesus Cristo. Todos precisou desta semente. Observe, e se daí a pouco, se quando Deus fala, a sua palavra é uma semente, e nós encontramos que ele falou em Gênesis capítulo 1, versículo 11, que cada semente produza segundo o seu gênero, ou segundo a sua espécie. Isto quer dizer que o Filho de Deus, a semente, vamos dizer assim, primordial, ela só pode gerar filhos de Deus. Por isso que muitos queriam ser filhos de Deus nos dias de Jesus, e ele disse, vós tendes por pai o diabo, porque Jesus sabia que eles não tinham a sua mesma natureza, por isso não falava, nem amava suas palavras. Bem? Então Jesus disse assim, olha, todos saberão que sois meus discípulos quando fazeis o que vos mando. Vocês terão que ser uma continuidade da minha voz, dos meus ensinamentos. Por que, Jesus? Mas ele explicou, porque o que eu vos ensino, eu aprendi do meu Pai. Em outras palavras, o que eu falo é a continuidade da palavra do Pai. E se vocês fazem parte do fluxo da vida, vocês também falarão a palavra do Pai que vocês aprenderam através de mim. Entendem como é uma continuidade? É uma continuidade. Então veja, cada semente que sai da semente original deve ter uma habilidade, vamos chamar uma capacidade própria. Veja, vamos dizer assim, cada vaso ela tem uma habilidade, quer dizer, uma capacidade de medida. Se ela está marcando 1 litro, ela deve caber 1 litro. Se é 500 ml, é só aquilo que vai caber, porque esta é a sua habilidade. Ela foi feita com aquela capacidade, com aquela habilidade. Agora, cada semente que sai da semente original deve ter uma habilidade para fazer eco. Por quê?
Porque a semente original fez eco às palavras do Pai. Quer dizer, deu continuidade, seguiu os passos. Então, cada outra semente que saiu da semente original, da palavra de Deus, da palavra manifesta em carne, então todas as outras sementes devem repetir o que a primeira semente disse. Estão entendendo um pouquinho? Se a palavra falada, original, é uma semente, veja isto. Então, essa semente da palavra falada, ela deve produzir segundo o seu gênero. Então, uma habilidade, uma capacidade que se tem para fazer eco, garantirá a continuidade, assim como um filho traz em seus lombos a semente de perpetuar ou de continuar a sua espécie, ou a sua geração, ou a árvore genealógica de seu pai. Porque aquilo estava em seu avô, passou saiu do seu bisavô, passou para o teu avô, passou para o teu pai, chegou a você, está com você, você passa para seu filho e ele leva adiante a semente da vida. O genes da vida está com o homem. Entende? A mulher tem o terreno fértil, onde a semente é depositada, onde é fecundada, para gerar outro da mesma espécie. Não vai gerar um macaco, não vai gerar um cachorro, não vai gerar um gato, vai gerar um ser humano. Porque foi uma semente de um ser humano que foi semeada. Mas entre os animais, entre os pássaros, eles não vão gerar um rato, um morcego, ou seja o que for. Eles vão gerar outro pássaro, porque esta é a semente que foi semeada, a semente de pássaro. Okay? E assim sucessivamente. Agora, tratando-se dos filhos de Deus, se a palavra falada é a semente original, então cada filho de Deus é também uma semente, deve ser então como a original. Então isso quer dizer que elas terão a capacidade de fazer eco à palavra original. E por você, vamos falar diretamente agora para ver se a gente compreende melhor. Por você ser uma semente que saiu da semente original, por isso você pode se chamar filho e filha de Deus, porque você foi gerado por Deus em Cristo Jesus, e Ele é a semente original, porque é a palavra falada de Deus. Então em você terá que existir a habilidade de fazer eco. Isso significa o quê? Ter em si. E por você ter, você leva aquilo adiante. Então você tendo a capacidade de fazer eco às palavras de Deus, isso quer dizer que você dará continuidade, garantirá, você é quem garantirá a continuidade de que em cada tempo a palavra de Deus seja repetida. Amém. E quando a palavra de Deus é repetida através de cada semente, dirá a mesma coisa que disse no princípio. Lá no princípio disse assim: Deus é luz. Você continua repetindo até hoje: Deus é luz e não há nele trevas alguma. No princípio, lá no início, disse: ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Você continua repetindo as mesmas coisas. Lá no início a palavra disse: honra teu pai e tua mãe. Você dá prosseguimento dizendo, ensinando a mesma coisa. Lá no início disse: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você continua repetindo a mesma coisa. Você não quer fugir da regra estabelecida por Deus, porque a sua capacidade é dar continuidade à palavra original. Mas meus amigos, se fôssemos destrinchar cada uma dessas coisas, então observe, isso não só diz e repete a mesma coisa, mas até o pensamento, como o original, estará detrás disso. Quando você repete as palavras do Pai, o pensamento original que estava por trás da mente de Deus estará por trás das suas palavras, a tal ponto que o profeta disse: somos embaixadores de Deus. E quando você é enviado de Deus, então aonde você pôr os seus pés, todos os céus estará trabalhando a teu favor. Porque o pensamento original que estava por trás, na parte de trás da grande mente infinita, estará por trás de você, dando sustentáculo,
Porque aquilo que você está falando, aquilo que você está crendo é o assim, diz o Senhor, falado originalmente por Deus. Amém. Este é o benefício de se ter a doutrina de Cristo. Esse é o benefício de se ter o Pai e o Filho. Porque quando se tem o Pai e o Filho, se dá continuidade às suas palavras, você se torna um eco do pensamento de Deus. Então, quando é desse jeito, o que acontece? O mesmo pensamento estará detrás disso. Porque a expressão ou a dinâmica da palavra será de geração em geração, se repetindo de novo a mesma coisa. O mesmo ontem, hoje, eternamente. Ontem, hoje, eternamente. Tudo. Bem, sendo então a repetição, refletindo de eco em eco, de pessoas em pessoas, aquilo que você aprendeu, você passa para mais alguém, e aquela pessoa, se foi bem instruída, se tornará outra vez um eco das palavras de Deus. Então levará esta expressão e dinâmica outra vez, e se parecerá. Quando você compara, você vai ver que é precisamente a mesma coisa, a mesma semente original. 2000 anos se passou. Aí você pega a mensagem de hoje, do ômega, pega a mensagem alfa do pilar de fogo nos dias de Paulo, compara com a mensagem do pilar de fogo dos dias de William Branham, e você diz, é a mesma semente, é o original. Viu? Porque foi dito que se daquela árvore brotar uma rama original, produzirá o fruto de acordo com a natureza daquela árvore. Isto é o que nós encontramos nas Escrituras. E aquilo vai de novo, dando continuidade, dando eco. E aquilo vai de geração em geração, levando a verdade. Olha, há algum tempo atrás, o irmão Liveio pregava um sermão chamado A Imagem Ômega. Ele pregou essa mensagem, o irmão Liveio, colega, o amigo do irmão Branham. E naquele sermão que ele pregou, ele falava a respeito de Moisés, quando ele desceu da montanha. O irmão Liveio prega mostrando, Paulo também pregou isto. Ele dizia ali que a cara de Moisés, o rosto de Moisés, estava iluminado pela presença do Senhor, de modo que as pessoas nem sequer poderiam olhar sobre Moisés. Então foi colocado um véu sobre o seu rosto, quando ele ministrava, porque as pessoas estavam assustadas, porque a sua cara resplandecia, sua face estava resplandecendo por causa da glória do Shekinah, por causa da glória de Deus. Bem, o reverendo Liveio, quando ele pregou isto, ele seguiu falando de como também o profeta esteve também em linha, diretamente diante da mesma luz que Moisés esteve, diante do mesmo pilar de fogo. E ele chegou a dizer que se estivéssemos parados ali, quando ele refletia ali essa mesma luz, logo você também refletiria esta mesma luz. Você vai observar que Moisés, ele foi claro quando ele chegou para Josué e disse, guarda o livro da lei, e instruiu, dizendo, não te aparte deste caminho. Por quê? Quando se apartava do caminho, saía da doutrina. E quando se fica na doutrina, vai fazer eco àquilo que era original, vai refletir a mesma glória, a mesma imagem, o mesmo reflexo. Veja. Agora, Paulo, falando a respeito disso, ele disse que nós contemplaríamos estas coisas com rostos descobertos. Lá no tempo de Moisés, eles tiveram que cobrir o rosto. Mas agora nós temos que contemplar isto com rostos descobertos, ou não veremos a completa revelação. Veja que aqueles que contemplou a face de Moisés e não conseguiram continuar contemplando, teve que se colocar um véu sobre Moisés. Veja que estas pessoas, lá adiante você encontra que Deus não se agradou da maioria deles. E hoje é exatamente igual, do mesmo jeito, aqueles que não puderem ver esta grande luz, desta grande revelação, quando Deus mesmo tem vindo, porque Ele tem descido aqui à terra para colocar todas as coisas debaixo dos pés de seu Filho. Foi o que Ele disse, assenta-te à minha destra, até que ponha todos os inimigos debaixo dos teus pés. E a Bíblia diz, o único inimigo a ser vencido é a morte. Bem? O último a ser vencido é a morte. Então é um trabalho que está em continuidade hoje.
E o próprio Deus tem descido para fazer esse trabalho, trazendo esta grande luz da revelação deste último dia. E não tem muita gente que estão lá com o véu tapado de si, porque não consegue olhar, não consegue ver, não dá conta de contemplar isto. Então eles ficam, não entendo não, isso é forte demais, será que não é nova doutrina? Mas será que o irmão Branham ensinou isso mesmo? Porque eles não conseguem tirar o véu, sendo que a mensagem veio exatamente para tirar de nós o véu dos mistérios e nos deixar face a face diante da presença de Deus hoje. Sim, meus amigos. Agora, nesse pensamento, para concluirmos aqui, muito bom, eu queria ler para vocês o que o irmão Branham empregou na mensagem no livro das Eras da Igreja, no capítulo 4, precisamente na era da igreja de Esmirna. Eu lerei o parágrafo 140 e o 142, parágrafo 140, páginas 142 do livro em espanhol. Eu teria que olhar o nosso, que nós já temos traduzido no português, para vermos no português em que página está. Mas no espanhol é o parágrafo 140, página 142, livro A Era da Igreja de Esmirna. Irmão Branham diz: em cada era temos exatamente o mesmo modelo. Estão vendo agora a continuidade? O mesmo modelo, em cada era temos o mesmo modelo. Isso quer dizer, uma continuidade, não pode parar essa continuidade. É por isso que a luz vem através de alguns mensageiros. Veja, como é que a luz de Deus vem? É um grande relâmpago que clareou, ficou todo mundo aí meio tonto com o clarão do céu. Não, senhores, a luz divina, a luz de Deus, ela vem de uma forma que ninguém percebe, ninguém vê. Porque a luz de Deus vem através de uma revelação, de um aprendizado, de um conhecimento. Por isso vem através de um homem que Deus envia. Como foi que a luz de Deus veio? Há 2000 anos atrás. Ele era a luz do mundo. E o mundo não pôde vê-lo, porque o mundo ama mais as trevas, os homens amam as trevas do que a luz. Como foi que a luz veio? Uma criancinha na manjedoura, com animais berrando para lá e para cá. Aquela era a luz. Alguém viu luz em algum lugar? Os magos viram estrela, um sinal de Deus. Mas só eles viram, não foi algo que brilhou para todo mundo ver. A luz estava lá na manjedoura. Paulo era luz, era também uma luz. Ele foi prometido no Antigo Testamento como uma luz, porque ele refletiria a luz de Cristo. Agora, quem viu aquela luz de Deus através de Paulo? A mesma coisa. Nesses últimos dias, esta grande revelação vinha como uma luz do Oriente ao Ocidente. Ninguém viu. Todo mundo até hoje fala, como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, e assim será também a vinda do Filho do Homem. Esta luz brilhou do Oriente ao Ocidente. Saiu da manjedoura, passou para os apóstolos, passou para Paulo, de Paulo foi lá adiante, numa outra época, tantos anos na frente, para Irineu. De Irineu passou lá adiante, em outras terras, para Martim. De Martim para Columba. De Columba para Lutero. De Lutero para Wesley. De Wesley para William Branham. Chegou até nossos dias. Chegou até as Américas. Mas ninguém viu. Ninguém percebeu. É assim que a luz de Deus vem. Através de um mensageiro, dando continuidade à palavra de Deus. Veja, as pessoas pensam que a luz de Deus é o quê? Davi já tinha dito lá, creio que é no Salmo 119, não lembro agora, mas ele diz assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então quem é que está na luz? Quem está na palavra. Deus é luz. Quem é que tem Deus? Quem está na luz de Deus, que é a sua verdade. Veja, então observa aqui o que o mensageiro de Deus diz. É por isto que a luz vem através de alguns mensageiros que Deus tem dado em uma certa área. E logo que esse mensageiro ali expande a luz, quer dizer, a mensagem, o conhecimento que ele traz, e logo que esse mensageiro ali se expande a luz, através do ministério de outros que se tem ensinado fielmente. Há alguns tempos atrás, enquanto estávamos pregando propriamente com a série sobre a deidade, se bem que esse culto de hoje poderia também entrar na série sobre a deidade, como uma continuidade, eu procurei esta parte aqui, este sermão do irmão Branham, e eu não sabia onde estava essa expressão, e agora eu encontrei. Então eu quero que vocês prestem atenção nisso, rapidamente aqui.
Eu tinha aqui 10 páginas de anotações, mas eu vou ficar só em 5 páginas, na metade. Apenas isso. Mas eu quero mastigar um pouquinho isso aqui. É por isso que a luz vem através de alguns mensageiros que Deus tem dado em uma certa área, ou era. E logo que este mensageiro ali se expande da luz, ou sai, quando ele sai de cena, veja, através do ministério de outros que se têm ensinado fielmente. Como é que o mensageiro espalha a luz? Deus envia o mensageiro. O mensageiro espalha a luz. E como é que esta luz chega às outras pessoas? Através de homens que esteve ao lado do mensageiro e aprendeu fielmente a respeito da doutrina. Você sabe por que Jesus escolheu 12 apóstolos? Depois pegou mais 70 para ajudar. Mas, no entanto, vocês viram que os 70 não foram muito instruídos porque eles estavam distantes de Jesus. Eles foram chamados como ajuda. Mas quem estava próximo de Jesus? Os 12 apóstolos. Judas, inclusive, estava no meio deles. Mas aqueles 12 foram instruídos desde o começo. Eles aprenderam fielmente. Jesus já sabia que um deles era o diabo, ia traí-lo. Um era filho da perdição. Mas já estava estabelecido, ele só iria até certo ponto. Ele não passou pelo Pentecostes. Ele não recebeu o poder do alto. Judas caiu fora antes. Mas os outros aprenderam fielmente. E foi estes outros que difundiram a luz. Jesus não estava preocupado de pregar para grandes multidões. Por isso que diante das multidões Jesus falava em parábola para ninguém entender. Ele estava preocupado que aquele pequeno grupo que ele escolheu ao seu redor aprendesse a doutrina de uma forma fiel. Por isso, depois que a multidão ia para suas casas, a barriguinha cheia de pão e de peixe, né, Jesus chamava os 12 em particular e ia explicar o que ele falou em símbolos, para que eles fossem bem instruídos. Então os discípulos foram bem instruídos, eles saíram então com a doutrina verdadeira. E durante as eras, então, Deus levanta um homem, vamos dizer assim, um Cristo, um ungido. E este homem, ele ensina a doutrina e tem um pequeno grupo de outras pessoas ao seu redor que aprende fielmente. Então, quando esse mensageiro é tirado, a luz se tem continuidade, porque aqueles que aprenderam de uma forma fiel vão expandir a doutrina. Agora, sabe o que é que o diabo faz? Nos dias dos apóstolos, eles começaram a dizer assim: olha, eu sou de Paulo, Paulo prega melhor. Outro dizia assim: não, eu sou de Pedro, Pedro tem a chave do reino. Outro dizia assim: eu sou de Apolo, porque Apolo é como um tição fumegante, era um mestre nas escrituras. E outro dizia: então eu não quero nenhum desses, eu prefiro ficar com Jesus. O pior grupo era este. Aí Paulo disse assim: está Cristo dividido? Está Cristo dividido? Cada um queria puxar um para si. Você sabe o que é que o diabo tem feito? Se Deus, neste tempo final, enviou um mensageiro com a luz para os nossos dias, você pode ter certeza que esse mensageiro ensinou para alguém de uma forma fiel, ou alguém em torno desse mensageiro aprendeu a doutrina de uma forma fiel. Mas depois que Deus tirou esse mensageiro, aí cada um quis aprender o que o mensageiro ensinou da sua própria forma. Eu recebi esses dias um comunicado de um amado irmão dizendo assim: estão colocando aí à disposição do povo sermão de reverendo tal, de ministério tal, de professor tal. Ele não citou o nome, né? Mas com certeza estava se referindo ao professor Livei e o reverendo Brian Kosorek. E esse irmão dizia: então estão colocando agora sermão de tal pregador, de tal reverendo. Nós não precisamos de nada disso, nós já temos a mensagem do profeta. Como o diabo é astuto, não é? Como o diabo é sagaz. Do mesmo jeito que a Igreja Católica dizia: vocês não precisam da Bíblia, os padres já interpretam. Na Idade Média, ninguém tinha Bíblia. A Bíblia era encerrada nos conventos.
Quando Martinho Lutero teve nas mãos um exemplar da Bíblia Sagrada, ele quase fica doido. Diz, como pode ter toda essa verdade aqui e a igreja ensinando diferente? Aqui diz, o justo viverá pela fé. A igreja está ensinando que tem que pagar tanto para poder tirar uma alma do purgatório. Aí ele levantou a reforma protestante, porque ele aprendeu com as escrituras. Tá, aí do mesmo jeito veio os evangélicos, os protestantes, e começaram a ler a Bíblia, e colocar agora a sua interpretação, porque se tornou livre agora. Aí quando Deus envia a revelação daquilo que estava escrito, porque a Bíblia foi escrita em símbolos, e Deus então enviou um homem e pregou, deixou para nós 1100 e tantos sermões gravados, mostrando que é a revelação da doutrina. Aí eles veem você lendo assim, olha, um sermãozinho assim, sobre as escrituras, aí eles dizem assim, ó, nós não precisamos disso, nós já temos a Bíblia. Oh meu Deus do céu, se a Bíblia resolvesse, salvasse, todo mundo estava salvo, porque toda casa tem uma Bíblia. Não adianta ter a letra, tem que ter a revelação desta letra. A mesma coisa, agora vem os irmãos da mensagem, e diz, nós já temos a mensagem do profeta. Oh meu Deus do céu, se ter os sermões de William Branham na mão resolvesse, todo o povo da mensagem estava salvo, não estava aí esfacelado em tantos tipos de doutrina diferentes, cada um interpretando do seu jeito. O diabo fez isso a ponto deles se esquecerem que o mensageiro difundiu a luz, Deus o tirou de cena, mas teve alguém que aprendeu a doutrina fielmente para dar continuidade e está vivo até hoje. E está vivo até hoje, ensinando a doutrina que aprendeu fielmente com o mensageiro. Então esses mesmos, que como esse amado irmão, diz que não precisa de nenhum estudo de um outro reverendo ou de outro professor e tal, eles estão indo exatamente contra o quíntuplo de Efésios. E o quíntuplo de Efésios não é só profeta. Nós já temos o profeta. O que é que te resolve o profeta? Ele te deu aí uma nota de 100, você não tem troco para ela, fica aí embananado. Aí a Bíblia diz, e Deus deu um para apóstolo, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Então, se dentro da igreja tem um mestre, você precisa ouvir o mestre. E esse é o problema de muitos ministros. É que eles não passam para o povo a doutrina apostólica, profética, pastoral, evangelística e doutoral, que é do mestre. Eles não passam. E é por isso que o povo não sabe o que é um mestre. Não sabe o que é um evangelista. Não sabe o que é um pastor. Não sabe o que é um profeta. E dizendo que está tudo bem, já temos. Tem o quê? Se tivesse realmente o profeta, estaria ouvindo o que o profeta disse. Dentro, olha, alguma coisa na doutrina que vocês não compreendam, pergunte para mim e para o irmão Liveio. Então esse é o reverendo que esse amado irmão criticou, o irmão Liveio. Irmão Branham disse, ele é um homem cheio do Espírito Santo e pode ensinar a vocês a respeito da doutrina. Por quê? Porque foi homem que aprendeu fielmente ao lado do profeta. Mas que adianta, as eras da igreja foi traduzida para nós nos anos 70 e poucos. Antes dos anos 80. Quem que não leu as eras da igreja? Assim que vem para a mensagem, as primeiras coisas que se lê é as eras da igreja. E por que nunca aprenderam isso na era de Esmirna? Através do ministério de outros que se têm ensinado fielmente.